boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, então sejam todos bem-vindos. O tema da live de hoje é: não sei o que comer para normalizar o colesterol e os triglicerídeos. Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica e atenção primária à saúde, com foco no controle de triglicerídeos e colesterol. Aqui nesse perfil, eu ajudo pessoas a normalizar suas taxas de triglicerídeos e colesterol sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. E se esse tipo, de conteúdo ele te interessa, já segue o meu perfil, deixa o seu like e para você ter acesso a conteúdos que vão te ajudar nesta jornada de controle da gordura no sangue. Primeiro eu quero esclarecer, que triglicerídeos e colesterol são gorduras presentes na corrente sanguínea. Os triglicerídeos, eles são a reserva energética do nosso organismo. E o colesterol é uma substância gordurosa essencial ao funcionamento normal do organismo. E como esse tema da live, eu quero colocar para vocês hoje, se você é uma dessas pessoas que está com as suas taxas de triglicerídeos e colesterol aumentadas e não sabe o que comer, quando comer, como comer, para você normalizar as suas taxas de triglicerídeo e colesterol, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como que você faz. E exatamente também vou estar colocando aí para vocês que é possível comer o que gosta e em 7 semanas normalizar as suas taxas de gordura no sangue. Eu sei que, às vezes, para você que está nessa situação hoje, isso pode parecer um bicho de 7 cabeças. Aquele monstro que, normalmente, quando a gente é criança, a gente pinta, A gente fica com uma sensação de impotência, um medo. Eu estava agora mesmo colocando meu filho para dormir e ele estava me contando a respeito de medo, que ele está com um pouco de medo. Medo do escuro, natural na fase que ele está hoje. E a gente também, adulto, às vezes sente esse medo e se sente impotente diante de uma situação, principalmente quando está relacionada à nossa saúde e que sabe o potencial risco que se corre mantendo as taxas de triglicerídeo e colesterol elevado, que pode desenvolver doenças, como uma esteatose hepática, que é a gordura no fígado, pode desenvolver uma pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, pode desenvolver, a resistência insulínica, o diabetes, e isso também vir a provocar, uma inflamação crônica no corpo, aumentando assim o peso, podendo provocar obesidade, também pode estar provocando aterosclerose, que é o acúmulo de placa de gorduras do sangue na corrente sanguínea, placa de gorduras na corrente sanguínea, nas nossas artérias, e aí se formam essas placas de ateroma, que vai diminuindo o tamanho do vaso, e aí pode acontecer de aumentar a pressão, e com isso desenvolver, desencadear um acidente vascular. Se for na cabeça, pode acontecer um AVC, o acidente vascular cerebral. Se for na região do coração, pode ter um infarto, Então, aumentando assim os riscos das doenças cardiovasculares. Então, isso tudo passa pela nossa cabeça, Então, a gente sente esse medo que às vezes nos torna impotente diante dessa situação. E o maior, receio é o que comer, já que essas taxas estão aumentadas em decorrência da alimentação, da má alimentação ou da falta de informação que faz com que essas taxas se elevem. Então, é normal a gente sentir esse medo, e achar que é uma coisa muito difícil de ser resolvida, E aí a gente cria
toda essa fantasia, às vezes, na nossa mente. Eu estou aqui hoje para ajudar a mostrar a vocês que não é bem assim, que a gente tem essa solução, que eu tenho caminho para vocês, que vocês conseguem normalizar essas taxas em 7 semanas, né? Que são 49 dias, um tempo bom para a gente conseguir alcançar esse objetivo, sem deixar de comer o que gosta, comendo de tudo. Então, é possível, sim, normalizar as taxas de triglicerídeo e colesterol, né? E também, né, a gente sempre vê pessoas passando para a gente dicas, né, receitas quase mágicas, truques, para que possa diminuir as taxas de triglicerídeo e colesterol, né? Porque, afinal, de médico e nutricionista, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem aquele remedinho para indicar que fez um bom efeito e que vai também te ajudar. Todo mundo tem uma receita de alimentos ou de algum alimento que ele vai ser o salvador da pátria, que vai acabar com todos os problemas, né? Ou aquela receita da avó, da mãe, que veio de família, que, ó, é tira e queda, né? Então, a gente sempre tem essa mentalidade, né, que algum alimento em específico vai trazer esse benefício de reduzir as taxas como se fosse um passe de mágica. E isso não acontece, né? Porque a gente precisa de um todo, a gente precisa observar a rotina diária, a alimentação como um todo, né? E eu sei que tanta informação, às vezes do vizinho, da internet, da avó, da mãe, né? Às vezes o que eu fiz, eu percebi que às vezes poderia, quando eu fiz aquele exame, eu fiz tais ações e conseguiu abaixar um pouquinho a minha taxa. Então, é muita informação. Eu sei disso, né? E fica confuso mesmo se a gente não tiver como nos orientar, escolher, né, um caminho ou qual é a melhor solução. Eu sei que fica confuso e esse monte de informação às vezes deixa a gente com mais medo ainda, né? De não conseguir reduzir essas taxas. Mas eu estou aqui, né, hoje para te ajudar a te trazer mais informações para que você possa normalizar suas taxas de triglicerídeo e colesterol sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. Então, eu quero reforçar com você que você tem toda a razão de ficar preocupado, de buscar ajuda, às vezes de sentir esse medo, essa apreensão, porque o medo ele pode nos ajudar, nos impulsionar a buscar a melhor forma, a forma correta que vai dar essa solução, né? Então, eu entendo totalmente vocês, né? E apoio essa busca dessa ajuda, né? Porque é necessário sim, porque está em risco a sua saúde, né? O seu bem-estar, o seu futuro. Então, a saúde, as taxas de triglicerídeo e colesterol, eu sempre digo que é o primeiro alerta do organismo que alguma coisa está errado. Então, a gente precisa procurar essa ajuda e a gente precisa focar para que a gente consiga alcançar esse objetivo. E como o meu objeto de trabalho é o alimento, né? Então, o alimento é o que eu entendo mais, né? Então, por isso que eu falo que ele é o meu objeto de trabalho. Assim como o motorista tem um carro, né, para estar trabalhando ali, né? O mecânico também precisa do carro para que ele possa trabalhar. O meu objeto de trabalho é o alimento. Então, a gente procura, dentro da nossa profissão, entender sempre melhor como o alimento age no nosso organismo, né? Como ele é constituído, qual é o nutriente que ele tem em maior quantidade, como que ele vai poder, como que ele vai reagir no nosso organismo. Isso tudo a gente vai estudando e a gente vai aprofundando para que a gente possa passar informações que vão trazer para vocês respostas certas, tá? Então, o nutricionista, ele trabalha com o alimento. Ah, então você prescreve um medicamento junto aí? Não, a gente não tem essa autonomia e não faz parte das nossas atribuições prescrever medicamentos, tá? Nós podemos trabalhar com nutracêuticos, com suplementos que são nutrientes que vão auxiliar a adequação
necessária para você de cada nutriente. Mas medicamento a gente não trabalha, porque a gente trabalha com o alimento. Ele que tem o papel de nutrir, é ele que tem essa função de trazer a saúde ou a doença para nós, né? Dependendo de como a gente se alimenta. E eu sei que, às vezes, para algumas pessoas, fazer essa escolha dos alimentos é um momento muito difícil, né? Então, às vezes, no supermercado, até no momento que vai fazer a compra, né? Decidir por qual alimento comprar, ou às vezes, quando vai pensar no que vai preparar para o almoço, né? Então, eu sei que às vezes é complicado num restaurante, sempre passa, né, na cabeça, sempre vem e volta essas escolhas, como eu vou fazer essa escolha alimentar para que a minha taxa, pelo menos, então, não aumente, né? Então, para que eu possa ajudar a reduzir, para que eu possa normalizar, para que eu possa regular. Então, essas escolhas, normalmente, ela vem com um fardo, né, maior para essas pessoas que estão com as taxas de triglicerídeo e colesterol aumentado, sendo um momento, às vezes, difícil de escolha. Para algumas pessoas é mais, para outras nem tanto, né? Mas eu sei que não é fácil. Porque o alimento, o ato de se alimentar, não é simplesmente só colocar o alimento na boca, né, como uma ração, né? Às vezes, por um animal, uma ração só vai trazer aquele sustento. Não, o alimento traz para nós uma carga emocional, né? Ele desperta em nós emoções. Então, às vezes, a gente sente um cheiro de um alimento, me remete lá à infância, né? Eu senti o sabor, né? De um determinado alimento, me lembra tal pessoa, né? Aconteceu comigo que uma prima minha que já faleceu, e a minha última gravidez eu tive desejo de comer o quibe que ela faz. E ela faleceu e eu nunca mais senti esse sabor. E aí, uma viagem que nós fomos fazer o ano passado, nós entramos numa lanchonete e eu olhei o quibe e eu falei assim, nossa, esse quibe parece estar legal, vou comer o quibe. Na hora, quando eu dei a primeira mordida, o sabor era o mesmo. Pelas mãos de outra pessoa, mas o sabor e o cheiro me remeteu, me deu aquela saudade imensa, né, gostosa de lembrar daquele cuidado que ela teve comigo na gestação, de fazer o quibe para mim e matar o meu desejo do quibe que ela fazia. Então, ela não está aqui mais hoje para fazer o quibe, mas eu tive essa mesma sensação quando eu experimentei o quibe lá na lanchonete no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, o alimento tem essa capacidade de nos remeter a momentos especiais. Não é simplesmente nutrir, passa por emoções, né? Passa por sensações, né? Isso tudo é do ato de se alimentar, né? Não é simplesmente o ato de comer em si, né? Mas é divino isso, né? O nosso Papai do Céu conduziu isso de uma forma muito, muito bonita, né? Nós sentimos o cheiro, nós sentimos o paladar, nós temos a textura, né? A nossa língua ela tem a capacidade de sentir todos os sabores, né? De sentir essa sensação, né? Nós olhamos e às vezes só de olhar o alimento a gente já sente aquela água na boca de lembrar do alimento, ou o cheiro também nos faz isso. Então são emoções que são despertadas a partir do ato de se alimentar. E é muito gostoso, né? O alimento ele tem essa capacidade de nos trazer prazer mesmo, né? De comer, de estar saciado. Então, isso tudo nos traz o ato de alimentar. Por isso que ficar sem comer o que gosta é muito difícil, né? É quase uma tortura para algumas pessoas que às vezes pensam que o que ela está comendo de gostoso, né? O que ela tem de melhor, aquilo que ela mais gosta, ela não pode comer porque a taxa de triglicerídeo e de colesterol dela está aumentada. Então, passa a ser como um ato de punição, sabe? Então, a pessoa é como se estivesse punindo, porque está aumentado, eu não posso comer. E é difícil, é complicado. E eu falo para vocês que tem como, sim. A gente precisa de ter essa visão melhorada, tá? Por isso que eu tenho uma boa notícia para trazer para vocês, né?
que para você que pensa que não tem como normalizar a sua taxa de triglicerídeo e colesterol sem deixar de comer o que gosta, eu digo para você que é possível comer o que gosta e ainda normalizar as suas taxas. Então, a gente precisa entender melhor. E eu quero avançar um pouquinho com vocês aí, para vocês entenderem como isso é possível, tá? Então, o que eu posso comer, né? A pergunta tema da live, o que eu posso comer? Você pode comer de tudo, tá? Você deve e precisa comer bem, tá? Para você normalizar suas taxas de triglicerídeo e colesterol, você precisa comer. Você precisa se alimentar, tá? Pode comer de tudo, mas sem exageros, né? Então, a gente precisa também ter essa ponderação, saber a hora de parar, né? Então, também isso acontece com a alimentação. A gente exagerando, todo ato de exagero na alimentação vai provocar uma consequência, porque o organismo não é como um balde, por exemplo, né? Que a gente está colocando água dentro, que ele esburra, ele transborda para fora quando não cabe mais. O nosso organismo não tem como fazer isso. A gente pode ir alimentando, vai se alimentando, vai se alimentando. A gente tem muitas pessoas que sentem aquele peso no estômago, só para de comer quando sente o peso, né? Tá pesado, já não aguento mais, tô cheio, tô satisfeito, né? Então, assim, a gente não precisa de ter todas essas sensações para estar satisfeito, né? Para se sentir bem. O alimento deve cumprir o papel dele de nutrir, mas sem esses exageros, porque o exagero, o nosso organismo vai ter que fazer o metabolismo de todo esse processo desses alimentos e vai armazenar em forma de gordura, ganho de peso, aumento das taxas, tá? Então, podemos comer de tudo um pouco, sem problema algum, tá? E aí eu vou explicar para você como que é possível isso, né? Como assim? Eu consigo comer de tudo, eu não preciso me policiar, eu não preciso de estar me privando das coisas que eu gosto para normalizar minhas taxas? É isso mesmo. É isso mesmo que você está entendendo hoje. Eu vou te explicar que o que faz as suas taxas de triglicerídeos e colesterol aumentarem é o uso de determinados alimentos, de alguns alimentos em exagero, e a redução de outros tipos de alimentos que fazem com que essas taxas diminuam. Então, existem dois pontos. Um aumento de alguns alimentos que fazem com que as taxas aumentem e a redução de alimentos que podem ajudar nesse controle. Então, o que eu aconselho a você que está com a sua taxa de triglicerídeo e colesterol aumentada e não sabe o que comer? O que eu aconselho você a fazer? Ter uma variedade de alimentos. Quanto mais variado for a sua refeição, a sua alimentação, mais próximo de chegar ao seu objetivo você está. E como que se faz isso, né? Em uma refeição, né? Em um momento em que você vai se alimentar, você fazer o uso de 2 ou mais tipos de alimento, né? Em cada refeição. Então, prezando sempre pela qualidade dos alimentos. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma refeição e eu não observo isso, eu posso ter esse descontrole, vir a aumentar as minhas taxas sem que eu perceba, tá? Principalmente quando a gente tem a monotonia alimentar, ter sempre um tipo de alimento que me acompanhe em todas as refeições e não ter uma variedade de alimentos para que possa trazer todos os nutrientes, para que possa estar funcionando o meu organismo, o metabolismo de uma forma mais normalizada. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu gosto de pão, né? E eu quero comer um pão no meu café da manhã. Eu gosto de estar comendo nesse horário o pão. E por conta das taxas de triglicerídeo e colesterol, eu fico ali pensando: será que eu posso? Ou eu não posso comer o pão pela manhã, no meu café da manhã? Será que vai atrapalhar? Será que vai aumentar minhas taxas? Né? Então, eu fico nessa. Às vezes, vou comer o pão e até com pesar,
sem saber o que vai acontecer. Eu digo para você que pode-se comer o pão. Não tem nenhum problema você comer o pão, já que você gosta de pão, no seu café da manhã. Pode sim, tranquilo, tá? Eu como. Muitos nutricionistas também comem, tá? Mas o que a gente faz de diferente para que as nossas taxas se mantenham normalizadas, né? A gente combina outros tipos de alimentos junto com o pão, que não seja um carboidrato, porque o pão é massa, é carboidrato. Então, eu preciso inserir algum outro tipo de alimento. Mas como assim? Eu preciso colocar uma proteína, né? O que é a proteína? Ovo, carne, leite. Então, eu posso colocar uma proteína, então eu posso comer um pão com ovo. Diferente que se eu for comer, por exemplo, eu vou tomar um café com açúcar, que é carboidrato, vou comer um pão, e aí comi o pão, passei uma margarina no pão e vou comer um pedaço de bolo que eu preciso comer alguma coisa doce. Então, só tem carboidrato. Só carboidrato, mais nada. Se eu tenho uma variedade e coloco outros tipos de alimentos junto naquela refeição, eu tenho uma variação. E aí eu consigo com que meu carboidrato seja absorvido de uma forma mais lenta, fazendo com que não aumente as minhas taxas de triglicerídeo e colesterol. Então, é possível sim comer o que gosta, né? Comer uma massa e ainda normalizar as taxas de triglicerídeo e colesterol em 7 semanas, tá? Então, a gente consegue sim, um período curto e a gente consegue fazer isso. Mas, para ficar mais claro para você, para poder te ajudar no controle dessas taxas, eu vou dar para vocês alguma dica para vocês praticarem na rotina alimentar de vocês. Como que você deve estar observando, como que você deve estar pautando a sua rotina, o seu dia a dia alimentar, para que isso esteja mais próximo, né, de normalizar as suas taxas. Então, o que eu preciso fazer? O primeiro, já que o açúcar é o alimento que mais contribui para o aumento do triglicerídeo e colesterol, eu preciso, então, nas minhas refeições, optar por carboidratos com baixo índice glicêmico. O que é isso? Que tem uma quantidade maior de fibras, tá? Então, evitando o açúcar simples, né? Aqueles muito pães e massas que é feito mais com o trigo branco, tá? Então, eu dou preferência aos alimentos mais naturais. Então, se eu conseguir fazer uma rotina dessa, utilizando mais no meu dia a dia esse tipo de carboidrato, em alguns momentos eu vou poder, por exemplo, comer um pão doce, sem nenhum problema, sem aumentar a minha taxa. Mas eu preciso, no meu dia a dia, usar os carboidratos que têm um baixo índice glicêmico, que são aqueles que têm mais fibras, que a gente chama de complexo, tá? Usar gorduras boas. Existem gorduras boas? Existem. Quais são elas? Né? São as gorduras que nós encontramos nas castanhas, né? Nas oleaginosas, castanhas, amendoim, nozes, amêndoas, o azeite extra virgem, o coco, o abacate. Então, essas são gorduras boas. Eu posso estar inserindo na minha alimentação alguma dessas fontes, tá? Utilizar uma quantidade de proteína adequada a você, né? Porque existe uma recomendação. Qual é a recomendação mínima de proteína por pessoa? De 0,8 gramas de proteína quilograma de peso. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Mas dependendo do que você tem como objetivo, a gente pode estar alterando, né? A gente pode chegar até 1,5 de proteína quilograma de peso, tá? Mas o mínimo é 0,8. Então, vocês precisam ter uma quantidade de proteína adequada para você, para o seu peso, tá? Também precisa de ter um bom volume de alimentos ricos em fibra, vitaminas e sais minerais, porque esses alimentos regulam o nosso metabolismo, regulam o nosso organismo para funcionar de uma forma correta. Então, eu preciso de ter mais verduras, mais frutas, mais legumes, variando as cores para que eu possa ter nutrientes diferentes. E uma outra coisa que eu preciso ter em quantidade certinha para mim é o volume de água. Eu preciso de tomar água. Vamos lá, gente. Já é a 3ª vez que eu estou enchendo essa garrafa hoje.
né? Então, já teve um pouco mais, estou chegando quase, acredito que uns 3 litros e 200, mais ou menos, aí no dia de hoje, que não foi só a garrafinha, também tomei com o copo, no momento que eu estava na cozinha preparando o almoço, em outros momentos também tomei com o copo. Então, quase 3 litros e meio aí. Então, de água. É possível tomar água, basta a gente ter força de vontade, tá? Então, qual a quantidade de água adequada por pessoa? No mínimo 35 ml por quilograma de peso. Então, você precisa ingerir essa quantidade de água para que não aumente as suas taxas de colesterol e de triglicerídeo, tá? A água é um regulador, a água que vai retirar todo o lixo do nosso organismo, ela que vai manter o nosso organismo funcionando de uma forma legal. A nossa corrente sanguínea, onde, né, o alimento quando ele é digerido, né, ele passa pela corrente sanguínea para que ele possa ser absorvido, ela é água, gente. Cerca de 70% do organismo do adulto é constituído de água. Então, nós precisamos de manter uma quantidade certa de água para o nosso organismo funcionar normal. As pessoas que não tomam água, mas eu faço xixi, tá tudo certinho, eu não tomo água, eu não gosto de água. O seu organismo está retendo água das fezes, da urina, para conseguir manter, porque se for observar as células, elas vão estar desidratadas, tá? A pessoa que não toma água, que tem um volume baixo de água, se a gente tivesse uma forma de olhar lá dentro, a gente iria ver que está acontecendo uma desidratação. Mas para se manter o organismo funcionando, ele retira das excreções essa água para manter todo o funcionamento normal. Então, precisa-se tomar água para que possa normalizar as taxas de gordura no sangue. Isso é uma informação que é muito valiosa para vocês, tá? Então, lembre-se de tomar água. E, por fim, eu quero finalizar com vocês com aquele velho conselho, né? Com aquele bom conselho que os nutricionistas normalmente indicam. Qual é? Descasque mais e desembale menos. Então, quanto mais eu descascar alimentos, melhor vai ser para a minha saúde, porque alimentos naturais têm uma facilidade de absorção, de digestão, o meu organismo consegue reconhecer, mas substâncias alimentares, né, alimentos processados, industrializados, onde a gente desembala, né? Ele precisa ser embalado, precisa ser envolvido por uma caixa, por um papel, por um plástico, né? Precisa ser embalado, quer dizer que ele foi processado, né? Então, isso daí tem muitas substâncias químicas para se manter, né? Ele, vamos dizer assim, numa boa qualidade, mais tempo na prateleira do supermercado. Então, é cheio de substâncias químicas, cheio de gordura, de açúcar, de sal, para conseguir conservar esses alimentos. Então, quanto mais eu descascar, quanto menos eu desembalar, mais saúde eu vou ter, tá? Então, se for o caso de consumir qualquer tipo de alimento processado, ultraprocessado, né, que eu preciso desembalar, observe os rótulos. Observe do que ele é feito, qual é a porcentagem, do que tem. Leia lá os ingredientes, do que ele foi feito. Observe, gente, porque muitas das vezes a gente não tem essa curiosidade de buscar informação e passa despercebido. A gente acha que um alimento é super saudável, quando a gente vai olhar, não é bem assim. Tá? Então, observe os rótulos, leia os ingredientes. Quanto menos ingrediente tiver, mais próximo ele vai estar do natural, né? Ele pode ser minimamente processado. E aí tem uma adição pequena de algumas coisas para se manter um tempo mais ali
conservando a sua integridade. Mas quanto mais ingredientes, quanto mais acidulantes, conservantes, antes, todas essas substâncias químicas, corantes, mais malefícios, mais a gente pode inflamar o nosso organismo e aí você vai estar sujeito a aumentar as suas taxas de triglicerídeo e colesterol, tá? Então, descasque mais. Use dos alimentos naturais à base da sua alimentação. Você pode comer de tudo. Você pode comer os processados? Sim, desde que você tenha esse entendimento que a sua rotina diária precisa estar mais com os alimentos naturais. Ter todas essas informações que eu passei para vocês, para que você possa comer alguma outra coisa ou tomar uma bebida alcoólica, né? Seja o alimento que você gosta, você pode comer de tudo, desde que tenha equilíbrio, que você saiba fazer essas compensações, tá? Então, se esse vídeo, né, ele fez sentido para você, compartilhe, marque um amigo. Tem muita gente precisando desse tipo de informação e de repente você compartilhando ou marcando uma pessoa que você sabe que está com problema de triglicerídeo e colesterol, você pode fazer a diferença na vida dela. Você pode ajudá-lo a conseguir normalizar as suas taxas. Então, eu sou muito grata por você estar aqui hoje, né? Obrigada pelas pessoas que estão no YouTube, obrigada pelas pessoas que estão no Instagram, as que estão no Facebook, né? Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. E espero vocês na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite. Então, tenham todos uma excelente noite, né? Final de noite, um bom descanso. Fiquem todos com Deus. Até mais.